A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E tenho por formação teologia, que é a minha área, ok? Então vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre uma lição muito importante, a lição de número 9. Ela vem completar a lição de número 8 e o bloco, né, que se caracteriza pela lição 8 e pela lição 9. A lição de número 8, falamos na aula passada sobre o avivamento no mundo. Agora nós iremos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Então, antes de nós adentrarmos a lição aqui, eu queria fazer menção desse livro, né, da CPAD, ao qual eu tirei algumas informações. Alguns dos irmãos já devem ter visto, chama o Dicionário do Movimento Pentecostal, diz Isael de Araújo, da CPAD. Então, algumas informações que eu vou passar aqui para os irmãos vai ser e foi tirada aí desse livro, que é um livro que tem um potencial de conteúdo muito grande, ok? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, texto áureo vai dizer o seguinte: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Primeiro ponto, ouviram e foram batizados, deram crédito à palavra de Deus. Paulo impôs as mãos, porque deram crédito e aceitaram, impôs as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo. Falavam em línguas e profetizavam, tá bom? Então, dois elementos aqui importantes. Não somente a evidência do falar em línguas, mas também o dom de profecia veio em seguida. Verdade prática, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil e ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Atos capítulo 19, do 1 ao 7, é a nossa leitura bíblica em classe, que fala do evento ao qual Apolo estava em Corinto. Então, por causa disso, Paulo decidiu passar por todas as regiões da província da Ásia e foi parar em Éfeso. Chegando lá, encontrou uns 12 pessoas, 12 varões, e perguntou para eles se eles haviam recebido o Espírito Santo, e eles disseram que nem eles haviam ouvido que existia Espírito Santo. Então aconteceu o episódio ao qual nós lemos aqui no texto áureo, tá bom? Então nós vamos ver aqui que esses dois elementos aparecem, foram batizados e também profetizaram. E eles disseram aqui no texto que, no versículo 7, que eram 12 varões. Lembrando aqui que Paulo havia pregado 3 meses na sinagoga, uns acreditaram, outros não. Por causa disso, como havia muitos ali que eram teimosos, segundo a Bíblia, ele levou os cristãos que haviam acreditado no caminho, né? Era pregado o caminho, eles levaram ele levou essas pessoas a uma escola de um homem chamado Tirano, tá? Era o nome do homem. Então, dali ele pregou 2 anos ali naquela escola, tanto para judeus e não judeus. E todos, a Bíblia diz, das províncias da Ásia ouviram o evangelho e daí eles sentiam a necessidade de sair, ok? Então aí nós temos um resumo bem interessante, o ambiente ao qual acontece esse evento, tá bom? Então vamos lá. Dentro da nossa introdução, nós temos alguns pontos, por exemplo, a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país. Por que mudou?
eu tenho alguns aspectos importantes, inclusive eu abordei isso em um vídeo, vou deixar na descrição do link, um vídeo ao qual eu já fiz ele, né, já está no canal há um bom tempo, falando sobre o crescimento do movimento pentecostal, tá? Então lá eu falo sobre esses 4 elementos, que primeiro, por que mudou? Porque ele tem 4 características interessantes, o movimento pentecostal. Ele é um movimento de espiritualidade, ou seja, ele é baseado na ação do Espírito Santo e também nos dons espirituais para serviço. Então ele é um movimento de espiritualidade. Ele também é um movimento de protesto. Por que é um movimento de protesto? Porque ele unge o fiel para uma luta contra o pecado, contra as coisas erradas, contra tudo aquilo que não se enquadra nos padrões bíblicos, na corrupção, na mentira, enfim, é uma luta contra esses ideais, por exemplo, progressistas. Então, é um ambiente, é um movimento de protesto. É também um movimento radical. Por quê? Porque o movimento pentecostal aparece como resposta às demandas da sociedade. Então, ele tem esse viés de dar uma resposta às necessidades da sociedade. Ele também é um movimento popular. Por que o movimento popular? Porque ele atrai todas as classes, inclusive as classes menos abastadas, tá? Isso nós vimos aí ao longo de todo o crescimento pentecostal o quanto ele atraiu as classes mais baixas. A partir da terceira onda que vem as igrejas neopentecostais é que elas começam a atingir as classes mais altas, tá bom? Então vamos lá. 2 personagens aparecem aqui que serão instrumentos da nossa lição, Daniel Berg e Gunnar Vingre, tá? Que iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. Entendendo tudo isso, e é importante você anotar esses 4 pontos aqui, depois assistir o meu vídeo sobre o pentecostalismo. O movimento de Atos se repete no Brasil, o Pentecoste entre os salvos. Aqui o autor vai fazer um resumo, né, sobre Atos capítulo 19, versículo de número 2, porque há uma pergunta ali, vocês receberam já o Espírito Santo quando crestes? E a conclusão desse assunto nós já falamos, né? O que aconteceu. Então, de acordo com o contexto dos trechos de Atos 19, os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles já tinham a fé salvífica, isso o autor deixa bem claro. Então, eles recebem o Espírito Santo por imposição de mãos, né? E como já foi falado aqui, não somente o batismo no Espírito Santo com evidências em línguas, mas também começaram a profetizar, ok? Então, você vai ver que o batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Então, a evidência do falar em línguas é a confirmação de que essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Isso está na doutrina pentecostal e é muito interessante para nós que somos pentecostais entender todos esses pontos. Chamados por Deus é o subtópico de número 3. Dentro dessa questão, pela direção de Deus, os 2 missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no navio chamado Clemente, ok? Atente aos detalhes que eu vou completar algumas coisas aqui, então é bom você anotar aí para depois fazer a sua conferência, tá bom? No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas, como as igrejas luteranas, ou tradicionais, igrejas presbiterianas, metodistas, congregacionais, enfim, tantas igrejas que surgiram aí ao longo dos anos e já estavam estabelecidas no Brasil. Lembra, com a abertura dos portos entre Portugal e Inglaterra? Nesse contexto é que as igrejas protestantes entram no Brasil, através da abertura dos portos,
com, na época, Dom João VI, tá? Ele faz a abertura com a Inglaterra. Então vamos lá. Então eles experimentavam a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos, tá? Então aqui você vai ver o seguinte: quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles chegam ao Brasil, tá? No navio Clemente, no dia 19 de novembro de 1910, né? Nós já estudamos na outra aula que ele sofre influência das doutrinas Hollins, que eram ensinadas tanto por Charles Parham quanto William Seymour, tá? Evan Robert também, se não me engano a memória, é Evan Robert, que havia também sido influenciado pelo movimento Hollins, por esse movimento mais pentecostal, e você vai ver que eles são influenciados e são batizados. Então, eu disse na outra aula o seguinte, que é bom a gente frisar isso aqui. Qual que é a diferença quando eles chegam para o Brasil? A diferença é que eles pregam a terceira bênção. Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vêm com a ideia da terceira bênção. Eles não vêm para o Brasil com a ideia de fundar a igreja, mas pregar a nova doutrina. Essa doutrina que havia se perdido ao longo dos tempos. Na verdade, não é nova. É algo que já havia sido perdido ao longo dos anos. Então eles vêm pregar a terceira bênção, isso é bom você frisar. A terceira bênção qual que é? O batismo no Espírito Santo. Qual que é o outro item fundamental que Daniel Berg e Gunnar Wingre começa a pregar no Brasil e causa espanto em Belém do Pará, nas igrejas tradicionais, nas 4 igrejas que existiam lá? Era a cura divina. A cura divina para as igrejas tradicionais não vinha por meio de pessoas, por imposição de mãos ou dons. Ela vinha do próprio Deus, ou seja, se Deus quisesse curar, Deus ia curar e pronto, acabou. Não tinha ninguém que poderia impor as mãos e, através de um dom de cura ou através da oração em si, pudesse curar a pessoa. Então, eles vêm com essas duas ênfases, o batismo no Espírito Santo e o dom de curar, ou a cura divina. Então isso é importante frisar logo no início, que existe essa diferença e esse ponto crucial na vida de Daniel Berg e Gunnar Wingre, tá bom? Então esse primeiro encontro que eles tiveram em Belém do Pará, quando eles chegaram, foi através do pastor metodista que se chamava Justus Nelson, tá? O segundo encontro, porque como ele era metodista e ele sabia que o Daniel Berg e o Gunnar Wingre eram batistas, ele falou assim, não, peraí, então eu vou levar vocês para um pastor batista, que no caso seria o pastor batista Jerônimo Teixeira Souza. Esse era o pastor batista ao qual o pastor metodista Justus Nelson levou eles até esse pastor, tá? E isso tudo aconteceu por causa do quê? Por causa de uma profecia. Essa profecia que havia se perdido durante muitos anos, ela começou a voltar à tona, tá? A profecia, os dons de línguas, o batismo no Espírito Santo, a cura divina, ou seja, a profecia de Adolfo Uldin, lá nos Estados Unidos, mostrou para eles que eles tinham que ir para uma cidade chamada Pará, que ficava no Brasil. Nem Adolfo Uldin e nem Daniel Berg e Gunnar Wingre sabiam dessa cidade, muito menos desse estado. O Brasil era muito desconhecido nessa época. Então, através de uma profecia de Adolfo Uldin, eles vêm para o Brasil no navio Clemente no dia 19 de novembro de 1910. E na casa porão, que no caso era uma casa porão corredor, que era um corredor, na casa de quem? Desse pastor batista que chamava Jerônimo Teixeira Souza. Eles têm, esse pastor batista, ele tem, além de congregar, pastorear a igreja batista em Belém do Pará, ele também tem essa casa. E ele aluga essa casa para Daniel Berg e Gunnar Wingre por $2 a diária, enquanto o hotel cobrava $4 a diária. Então eles começam a ficar nessa casa porão, que na verdade era um porão corredor, tá? Sem ventilação, sem janela, não tinha nenhum conforto, ainda mais o calor, né?
de Belém do Pará ajudava a piorar a situação, sabendo que eles vinham aí de um ambiente bem diferente do nosso, tá bom? Então vamos lá. O nascimento de um novo movimento, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Ele vai citar aqui Celina de Albuquerque, né, membro de uma igreja tradicional, que é a Igreja Batista, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo. Além dela receber o batismo com o Espírito Santo, na verdade, antes ela havia sido curada de uma enfermidade incurável que ela tinha nos lábios, tá? Então, isso foi o estupim para que ela pudesse começar a procurar o batismo com o Espírito Santo e acreditar ainda mais, até porque eles oraram por ela e ela foi curada, ok? Então, a Celina de Albuquerque, ela recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo. Ela vai começar a buscar o batismo no Espírito Santo após os períodos de oração e hinos que eles cantavam no porão. Quando ela chegava em casa, ela começava a orar. Ela já era de idade. E a história diz que ela recebe o batismo no Espírito Santo a 1h da manhã. Olha para você ver a idade versus hora que foi batizado. 1h da manhã ela foi batizada. Daí a história diz que ela continuou falando em línguas durante 2 horas seguidas. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, uma mulher, uma irmã, amiga de Celina de Albuquerque, fica sabendo, acredita, já estava se envolvendo com o movimento pentecostal. Ela se chamava Nazaré. E ela também foi batizada com o Espírito Santo um dia depois de Celina de Albuquerque. A história diz que ela, no batizar com o Espírito Santo, ela começa a entoar um cântico espiritual que envolveu todo o ambiente. Então é assim que o movimento pentecostal começa a impactar de forma tremenda aquelas igrejas tradicionais, tá bom? Então nós vamos ver aqui também que nesse interim, né, nós vamos ver que quando Daniel Berg Gunaving está fazendo essas reuniões, e o intuito não era dividir a igreja, mas fazer esses momentos de oração e busca com o batismo no Espírito Santo, a história vai dizer que aparece o pastor, né? O pastor da igreja, que no caso era outro, não era esse que eu citei aqui, que é o Jerônimo Teixeira Souza, porque aí nesse momento ele havia se afastado da igreja, tiraram ele, né? E estava ali um homem chamado, que era o moderador, né? José Plácido da Costa, tá? Era o moderador. Mas quando acontece essa história, a história não diz se era ele que estava, tá? Mas diz que o pastor chegou nesse momento de oração e interpelou Daniel Berg Gunaving, achando que eles estavam dividindo a igreja, e não estava, né, na verdade, e você vai ver que há um grande debate ali, né, a Daniel Berg Gunaving segura os ânimos, não querem discutir, não querem alongar a conversa, mas querem mostrar. E daí, o pastor diz, olha, nós não precisamos do batismo com o Espírito Santo nem da cor de vinho, porque hoje nós temos a sabedoria, as palavras dele para Daniel Berg Gunaving e os demais que estão ali naquele local. Lembrando que tanto o moderador, que é José Plácido da Costa, o tesoureiro, tá, e o secretário da Igreja Batista já conviviam e estavam sendo simpatizantes do movimento pentecostal, ou seja, eles estavam aderindo, né, ao movimento, eles estavam vendo que na Bíblia realmente mostrava tudo isso, tá? E também nesse momento de confronto, que o pastor chega no porão, corredor onde ele estava orando, o diácono mais velho da Igreja Batista, ele chega e toma a palavra, né? Ele está ali, ele toma a palavra e diz, pastor, nós sabemos que tem uma das nossas irmãs que não andavam, e eles oraram, e essa irmã foi curada, e as muletas delas estão no lugar mais visível da casa dela, para mostrar o poder de Deus
e o quanto ele curou dessa enfermidade. E também o diácono mais velho da igreja fala que uma irmã também foi curada de um tumor no pescoço. Indo o diácono na história diz assim: e o Senhor sabe e conhece, e nós conhecemos quem são eles e o quanto eles foram curados por Deus através da oração. Então isso confronta, não de forma agressiva o pastor, mas começa a mostrar que esse movimento pentecostal não era mentiroso. Só que você vai ver na história que o evangelista, tinha um evangelista e uma irmã, esposa de um diácono, que não aceitaram a doutrina pentecostal pregada por Daniel Berg e Gunnar Wing. E eles formaram uma reunião, né? O pastor juntou toda a igreja e o evangelista tomou a frente, não deixou o pastor falar, e perguntou lá quem é que queria seguir essa seita, né? E 18 pessoas naquele dia, a revista fala 9, eu acredito que deva haver algum erro aqui, mas na verdade foram 18, tá? Está aqui constando no livro, no dicionário pentecostal. 18 irmãos foram afastados, tá? E além de serem afastados, o pastor, né, da igreja pediu a casa, ou seja, Daniel Berg e Gunnar Wing não teriam mais casa a partir daquele momento, que na verdade era um porão corredor onde eles moravam, né? Isso tudo aconteceu dia 13 de junho de 1911, lembrando que eles chegaram no dia 19 de novembro de 1910, ok? Então esse evangelista ele toma até a frente do pastor e faz a reunião, faz o pedido, faz o apelo e faz também meio que a exclusão dessas pessoas todas, tá bom? Então, é interessante isso, né? Quando o pastor vai falar com eles no porão, fala assim, não, mas nós temos a sabedoria. Ou seja, nós não precisamos do dom de curar e nós muito menos precisamos do batismo no Espírito Santo, tá? Então, vamos lá. Entendendo tudo isso, nós vamos aqui para o subtópico de número 2, porque todas essas informações eu apresentei aqui no subtópico de número 1, a pregação do avivamento pentecostal. O crescimento e perseguição. Nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Aqui eu pediria também um pouco de atenção, porque temos informações importantes. Um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wing. Quando você pega o dicionário do movimento pentecostal, aqui na palavra perseguição, tem várias perseguições que foram feitas por padres, por homens, líderes de até outras igrejas, enfim, uma série de perseguições que aconteceram e a obra missionária, para mostrar que a obra missionária ela não é só flores, tá? Aqui ele fala que há registro que uma dessas reuniões para impedir o batismo, um homem sacou um punhal para tentar matar Gunnar Wing. E foi a irmã Celina de Albuquerque, uma senhora de idade, que interviu e entrou na frente, impedindo o meliante de fazer qualquer atrocidade com Gunnar Wing. Em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Ou seja, quem tem esse livro aqui tem uma informação muito grande sobre perseguição que nós poderíamos falar aqui só sobre perseguição. Só que o que eu queria destacar aqui são dois acontecimentos que me chamaram muita atenção. Você que mora aí na Bahia, que acompanha o nosso canal e vai ver essa aula, se puder informar ou souber qual cidade é do interior da Bahia, que existe, que começou a existir, foi construído, eu achei muito interessante isso, um cemitério da Assembleia de Deus, que foi construído em 1947, no interior da Bahia. Se você é baiano, tá acompanhando nosso canal e sabe se existe ou não esse cemitério, deixa a sua informação aí, para que todos aí possam acompanhar e saber, tá bom? Mas existiu, e existe, não sei se existe ainda, mas existiu em 1947
a construção de um cemitério da Assembleia de Deus. Por quê? Porque os padres das cidades de todo o Brasil, eles não aceitavam, em muitos casos, que um protestante fosse enterrado num cemitério da cidade, porque eles falavam que o infiel não poderia ser enterrado com o fiel, que no caso era os católicos. Então tem um evento de 1916 e 1917 que eu fiz questão de marcar, porque eu tenho essa menção desse cemitério no interior da Bahia, construído em 1947, e eu tenho a menção de 1916 e 1917 em Maceió, Alagoas, uma perseguição ao missionário Otto Nelson, muito famoso no meio pentecostal, tá? Ele foi proibido pelo padre de sepultar o seu filho que acabara de morrer. E como ele foi proibido, ele começou a clamar a Deus, porque ele não sabia o que fazer, não poderia enterrar no cemitério. E a autoridade, no caso o delegado, teve que fazer uma escolta. E essa criança teve que ser sepultada do lado de fora do cemitério e não do lado de dentro. Olha para você ver que absurdo. Ele foi enterrado lá de fora, acompanhado de uma escolta, tá? E na madrugada, tá bom? Então, assim, foram dois episódios que me chamaram muita atenção nessa questão da perseguição, fora outras aqui que o próprio autor colocou. Depois, se você bater um Google aí ou se pesquisar no livro, você vai entender melhor o que aconteceu nesse entorno, tá bom? Então vamos lá. Falando aqui sobre curas divinas, tá? Terceira bênção, batismo com o Espírito Santo, e o segundo ponto que eles pregavam muito era o dom de curar, a cura divina. Não vinha somente através de Deus, na vontade e no querer dele, mas através da oração, tá? Na imposição de mão, as pessoas poderiam ser curadas, tá? Aqui ele vai citar uma série de milagres que ocorreram, tá? Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável nos lábios. Um homem paralítico que estava moribundo voltou a andar. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofreu com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi curado e batizado com o Espírito Santo. Um homem que viu seu filho morrer tomou imediatamente e começou a invocar o nome do Senhor para que Deus ressuscitasse aquela criança, e Deus ressuscitou. Você vai ver também que não somente ele, mas também a esposa que viu se entregou ao Senhor. Ou seja, esses milagres, eles foram e são fundamentais para a confirmação do poder de Deus. Ou seja, o que nós pregamos é verdadeiro. O que nós pregamos é real. Ou seja, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta e Jesus um dia voltará e nos levará para os céus. Então você entende e compreende a diferença entre o movimento pentecostal e as igrejas tradicionais e igrejas históricas são na ênfase. Não quer dizer que eles não eram salvos, mas que essa bênção estava deixando de ser exercida e recebida por causa de questões históricas ou de tradição histórica. Tá? Então, essa ênfase no batismo e na cura divina era algo que era pregado excessivamente por Daniel Berg e Gunnar Vingre, tá bom? Então, é muito interessante, é muito importante quando você começa a analisar e ver todas essas circunstâncias e tudo o que aconteceu, tá bom? Lembrando que a igreja, ela teve um primeiro nome, né? Após eles serem excluídos da igreja, a igreja começou a ser chamada Missão de Fé Apostólica. Após uma reunião geral que houve entre os missionários e pastores, né, formando ali a primeira reunião geral, né, dos pastores, começou depois a ser usada a Assembleia de Deus. Mas o Missão de Fé Apostólica, ou Missão da Fé Apostólica, é o nome
adquirido até pelo Charles Parham, né, e William Seymour, que usavam nomes bem parecidos, né, mudavam uma palavra ou outra. Nós falamos na outra aula, né, sobre isso, e Daniel Berggrunawing adotou esse nome, só que ele colocou missão, né, missão de fé apostólica, ou seja, nós acreditamos, nós retornamos às origens da igreja primitiva e nós pegamos, nós absorvemos, nós ensinamos o batismo e a cura, coisas que haviam se esquecido ao longo dos anos, tá? O tópico de número 3 vai falar sobre a expansão do avivamento pentecostal. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começavam cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade, e os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas e hospitais, tá? Então você vai ver essa grande diferença. O movimento pentecostal, ele começou a entrar em lugares que as igrejas tradicionais não entravam. Porque muitas das vezes o que acontecia? As igrejas tradicionais, né, eles focavam muito seus conterrâneos. Ou seja, por exemplo, você pega Luiz Francescon, italiano, né? Ele pregava somente para os seus conterrâneos. Quando o movimento pentecostal chegou no Brasil, ele começou a difundir a doutrina pentecostal e os ensinamentos bíblicos em todo lugar, principalmente nas periferias, principalmente nos lugares ermos, principalmente nos lugares pouco habitáveis, nos lugares ao qual, para as igrejas tradicionais, não tinha muita colocação. Então você vê que o movimento pentecostal ele tinha esse viés, formar o obreiro, formar uma equipe ali e já deixar uma igreja e partir para outro local. Então isso era importante. Esses membros que eram formados se tornavam pastores. Inclusive, quando a igreja batista orava, né, eles oravam para Deus mandar um missionário para lá, porque eles sentiam essa necessidade. Quando chegou Daniel Berggrunawing, eles ficaram um bom tempo sem pregar. Quando eles receberam que o pastor foi afastado e o moderador entrou no lugar do pastor, eles receberam a primeira oportunidade. E no caso, a igreja estava esperando eles aprenderem o português, porque Daniel Berg, ele trabalhava, o seu primeiro emprego no Brasil foi numa fundição, e Gunawing ficava estudando. Aí quando chegava a noite, Gunawing ensinava o português para Daniel Berg, que inclusive teve muita dificuldade, em todo o tempo que ele teve no Brasil, ele teve muita dificuldade com o português. Gunawing já era diferente, né? Ele já teve mais facilidade. O fato é que os irmãos dessa igreja batista imaginaram que quando eles aprendessem o português, eles seriam pastores dessa igreja. E quando houve o confronto com o pastor lá no corredor corredor, o que acontece? Eles acharam que Daniel Berggrunawing ia causar uma divisão, né, o pastor, né? Ele vai querer tomar a igreja, alguma coisa assim. E não era. Gunawing mesmo deixou claro para o pastor que a ideia deles de pregar o batismo com o Espírito Santo e a cura divina era para união e para ganhar almas, porque a missão deles ali não era fundar a igreja, mas sim ganhar almas para o reino de Deus. Porque, na verdade, quando você estuda o movimento pentecostal, você entende que é movimento. O movimento de avivamento, no caso pentecostal. Então nunca teve o intuito, o movimento pentecostal, de abrir uma igreja. Mas por causa dessas questões, houve a necessidade da institucionalização do movimento pentecostal, que se tornou uma igreja, né? Missão de Fé Apostólica e posteriormente a Assembleia de Deus e demais igrejas que chegaram, né, Congregação Cristã no Brasil, e tem mais uma igreja que chegou junto com Daniel Berggrunawing e que inaugurou a Assembleia de Deus, né? Tem mais uma que agora eu não me lembro o nome, tá? Então são 3 que chegaram
em 1910, tá bom? Então vamos lá. Então essa ideia do culto, ela nas casas não é nova, né? Já John Wesley já participava de cultos nos lares. O pietismo valorizava muito isso, a questão do culto nos lares. Então não é uma ideia nova, mas ela foi fortalecida por Daniel Berg e Gunnar Wingre, tá bom? Então, se tem pessoas, aí se tem uma igreja. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do evangelho. Segundo o dado de IBGE de 2010, nós temos aí em torno de 42 milhões de pessoas que se dizem cristãs, tá bom? Evangélicas. Lembrando que a Assembleia de Deus, desse total de 42 milhões, a Assembleia de Deus tem 12 milhões de pessoas que se dizem assembleianas, ok? Então, aqui, 23 milhões se dizem pentecostais. Então, aqui a gente termina o nosso vídeo, a nossa aula. Foi muito bom o conteúdo, foi muito proveitoso entender um pouco melhor do que aconteceu com o início da Assembleia de Deus, com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Tem 1 milhão de histórias que pudesse contar, né? Guiados por Deus, que é um livro de Daniel Berg, fala muito bem sobre isso, tá? Eles tiveram as suas desavenças, os seus problemas, tá? Daniel Berg, em momento, ele disse que ele se sentiu abandonado pela igreja quando ele passou necessidade, se não me engano, em Santo André, São Paulo, e parece que ele saiu meio triste com a Assembleia de Deus, porque não deu o apoio necessário. Isso tudo está na história, né, da Assembleia de Deus. Há uma rixa também entre Gunnar Wingre e Daniel Berg concernente às mulheres. A Frida Wirgren, ela pregava, então Daniel Berg não aceitava que mulheres pregassem no púlpito. Gunnar Wingre já era mais flexível, ele entendia que a mulher também poderia pregar, e numa convenção que houve, essas mulheres foram proibidas de pregar no púlpito, né? Numa convenção geral que houve na Assembleia de Deus. Então tem muita história envolvida aí que não daria tempo realmente de falar aqui, mas que fazem parte da nossa história e faz com que nós nos tornemos hoje, tenha uma identidade, né? Nós temos uma identidade, nós temos uma característica, nós somos um povo, um grupo de pentecostais que tem o papel de transformar a sociedade em todas as áreas. O pentecostalismo é o único movimento ao qual entende que ele tem um caráter modificador da sociedade, nas áreas políticas, na área econômica, na área social e também na área espiritual, tá? Então nós temos esse papel e nós temos que abraçar com todo o coração e alma, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família. Ficamos aí até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Se tiver algum comentário, não hesite em colocar. Coloque seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Vai ser uma bênção para aqueles que estiverem ouvindo. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.